Oi, turma, do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. Então, a gente vai ver a terceira parte do segundo capítulo, Planejamentos Socorristas. Nós paramos naquela parte onde eles iam fazer a reunião às 20 horas. Haveria uma reunião doutrinária, onde seria ouvido o jovem expositor que vinha atraindo expressivo número de interessados pela mensagem de que era portador. Foi composta a mesa dos trabalhos pelo presidente da instituição e mais 2 convidados, um dos quais era o jovem orador anteriormente mencionado. Foi proferida a prece de abertura, entretecidas ligeiras considerações em torno do objetivo da reunião e apresentados alguns avisos, sendo a palavra transferida para o seu responsável. Levantou-se um jovem de aproximados 25 anos, bem aprumado e concentrado, demonstrando responsabilidade sem afetação, simplicidade sem impostura, e depois de proferir a saudação ensinada por Jesus a respeito da paz que deve estar presente em todo lugar, começou a falar sobre a missão do Espiritismo na Terra. Com voz comedida e pausada, abordou, com precisão, os paradigmas da doutrina, a começar pela crença em Deus, e culminou com a pluralidade dos mundos habitados. Consciente do significado da mensagem, sintonizava perfeitamente com o seu guia espiritual, que o influenciava com segurança e afeição, logrando fazer que as palavras emitissem vibrações saudáveis para o público ávido de conhecimentos. Enquanto isso, espíritos afeiçoados à caridade aplicavam recursos fluídicos nos assistentes concentrados no tema enquanto acompanhavam as reflexões do expositor. Repentinamente, percebeu-se uma agitação na porta de entrada da sala, quando apareceu um cavalheiro agitado a blasfemar, segurado por 2 outros que tentavam mantê-lo em equilíbrio. Era visível o seu estado de perturbação e de alcoolismo, enquanto um espírito malsão dominava-lhe parte do sistema nervoso central incorporado, gritava desacatos e acrimônias. As pessoas assustaram-se, porque esse não era um comportamento habitual, mas que os mentores permitiram com vários objetivos, um dos quais era o de socorrer a ambos indigitados e, ao mesmo tempo, demonstrar que a casa do Senhor é o hospital para todas as angústias e necessidades humanas. O expositor não se perturbou e solicitou que todos se voltassem para ele, porquanto os responsáveis pela sociedade tomariam as providências compatíveis, de alguma forma, asserenando os mais inquietos, que também se agitaram e passaram a sintonizar com o desordeiro espiritual. Vimos o mentor Elvídio acercar-se do paciente em desalinho e envolvê-lo em fortes feixes de energia, enquanto os auxiliares internos removiam-no para a secretaria que ficava próxima à entrada. Nesse comendo, o Dr. Bezerra convidou-nos, com um gesto discreto, a seguirmos ao local em que se dava a ocorrência, e quando chegamos solicitou ao nosso Germano que aplicasse energias magnéticas de forma a deslindar o psiquismo agressor dos centros de força, chakras, coronário e cerebral da sua vítima, o que foi conseguido em breves momentos de ação benéfica. Livre de injunção constritora, o paciente pareceu ser acometido por um vágado, mas amparado fisicamente como se encontrava. Logo depois abriu os olhos e, estremunhado, procurou recompor-se, embora permanecessem os efeitos do álcool no seu organismo. 2 enfermeiros do núcleo removeram o desencarnado para outro recinto dedicado às atividades mediúnicas, imobilizado pelas energias que o submeteram, embora continuasse furioso, enunciando palavras chulas e verbetes, desconexos, frutos da loucura que o tomava. O nosso mentor logo nos explicou a meia voz que se tratava de uma das entidades pertencentes aos agressores vinculados ao grupo anticristo. Sem haver-se permitido perturbar, o moço afeiçoado ao Evangelho utilizou-se do incidente para abordar o paradigma a respeito das comunicações espirituais, explicando que tal vida, tal morte, e que cada um qual desperta além da cortina de matéria conforme a conduta que manteve durante a viagem corporal.
explicou o fenômeno com naturalidade e demonstrou que as interferências espirituais ocorrem dentro de faixas próprias de vibrações mentais e morais, conclamando os ouvintes à mudança de comportamento e à vigilância, porque muitos males que a todos afligem têm as suas raízes no mais além, onde se cruzam as ondas dos pensamentos que produzem sintonias por equivalência de onda. Teve o cuidado de esclarecer que todo aquele que se entrega ao dever e ao bem experimenta o divino amparo e que ocorrência daquela natureza era permitida na instituição com o objetivo de demonstrar que os dons espirituais, a mediunidade, são inerentes a todos os indivíduos, mais pujante nos do que nos outros, como é compreensível. Em referência àquele fenômeno, o mesmo teria ocorrido com permissão dos guias espirituais, a fim de advertir os desavisados e confirmar a realidade das comunicações. Ao mesmo tempo, o mister da caridade socorrista a ambos enfermos, o encarnado e o seu adversário. Transcorridos 50 minutos, encerrou a bela e coerente palestra com uma peroração ao Senhor e agradeceu as bênçãos de que todos foram objeto. A seguir, a reunião foi encerrada, vários presentes procuraram as salas para receber passes, outros para atendimento fraterno, outros mais para conversação edificante, banhados pelos muitos benefícios espirituais que lhe foram proporcionados. Os 2 cavalheiros que seguravam o enfermo espiritual explicaram a razão de haverem conduzido desesperado àquela instituição em vez de um hospital. Perceberam que não se tratava de um transtorno emocional, mas de uma injunção espiritual, e pediram desculpas pela ocorrência desagradável. Foram tranquilizados pelo diretor, que demonstrou perfeita compreensão da ocorrência e explicou que aquela é uma das finalidades das instituições espíritas, atender os sofredores e especialmente os portadores de obsessões. Então, é comum, não é um fato isolado, não. É comum acontecer isso na casa espírita e nas igrejas em geral. As pessoas doentes procuram um médico e as pessoas que estão com um problema espiritual procuram uma casa que se trabalhe o lado espiritual, seja ela uma igreja, um centro espírita, um centro espiritualista. Quem está doente quer curar, né? E a intenção de quem chega perturbando não é a de perturbar, é a de pedir socorro. Então, se nós pregamos tanto fora da caridade não há salvação, como que a gente pode expulsar uma pessoa desse jeito, nesse estado, para fora do centro? O ideal é amparar, na medida do possível, desde que ele não haja com violência, que não machuque ninguém. O ideal é amparar. Vai perturbar, é que nem acontece muito assim, mulheres quando têm filhos não querem levar a criança, o bebê, para o centro. Na igreja, evitam, né? Ficam afastadas, porque a criança vai chorar. O palestrante, o padre, o pastor, quem estiver lá na frente direcionando a palavra ao público, não pode se incomodar com o choro de criança, por mais que a gente saiba que incomoda. É ruim falar com alguém gritando junto com a gente, até para quem vai ouvir é ruim. A casa espírita a qual eu entrei, dei meus primeiros passos lá dentro e vou até hoje, não sou tão assídua, mas vou, que é o Caminho da Luz, é do lado de um córrego, o centro. A princípio era uma casinha pequenininha, bem pequenininha, e quando eu comecei a frequentar, ela já tinha estendido um pouquinho. Dizem que ela era menor ainda quando ela iniciou, e eu não estava lá, né? Quando eu iniciei, ela ainda era pequena. Do lado de um córrego que vira e mexe, tem cheiro ruim, e depois desse córrego ainda veio uma área de lazer, de eventos, onde finais de semana geralmente tem show, música, barraquinhas, barulho. A casa não saiu do lugar por conta disso. Pelo contrário, ela foi se adaptando de uma forma a sentir menos impacto externo e deixar aquela luzinha no lugar onde não tinha aquela luz. Às vezes a gente está lá assistindo uma palestra de domingo de manhã e tem evento nessa praça. A gente está lá com o pezinho batendo embaixo da mesa
ouvindo a música, porque é impossível a gente ouvir uma música e não bater pezinho, né? E tentando centrar o pensamento no palestrante. E o palestrante se esgoelando, tentando falar ao público. Mas a nossa boa vontade, o nosso direcionamento para Deus, querendo que aquele momento seja um momento de revigoramento, né? De que a gente possa sair dali daquela casa melhor do que quando a gente entrou, faz com que a música se torne parte da palestra e não incomode tanto. Agora, tem pessoas que vão escutar a música, ficar incomodado, porque tem aquela dificuldade de centrar o pensamento no que quer. Sabe quando você está no meio de um monte de gente conversando e você finge escutar essas pessoas, mas você não está escutando ninguém? Então, é o que eu faço quando tem barulho externo dentro de uma palestra. Eu procuro não focar o barulho, mas se ele for tão insistente e tão alto assim, eu tento fazer ele fazer parte do cenário que eu estou querendo para mim, daquilo que eu quero ouvir. Então, não chega a me incomodar totalmente, a não ser que seja algo assim que pancadão, né? Aquelas coisas assim que só Jesus. Aí é mais difícil. Mas às vezes são músicas que não incomodam, mesmo que sejam altas. E pessoas, crianças que choram, pessoas desequilibradas que entram numa casa espírita, na verdade não deveriam incomodar. Por mais que a gente saiba que no dia a dia isso incomodaria, mas dentro de um ambiente religioso, não. Porque são esses que precisam de mais amparo. A criança que chora está sendo incomodada com alguma coisa, às vezes é um obsessor, às vezes é a falta de uma alimentação adequada, às vezes é mimo. Então, quem somos nós para julgar? Se for um obsessor que está ali perturbando aquela criança, ela não merece ser tratada? A gente não sabe. Então, quando eu vejo, desde os 16 que eu estou lá no Secal, quantas pessoas eu já vi chegando lá maltrapilha, porque ali perto da praça de eventos tem um monte de mendigo que ficam ali. Às vezes eles atravessam o córrego e vêm na casa, cheirando mal, cheirando bebida, causando. Às vezes eles querem perturbar, né? Ficar sentando num canto, sentando no outro, mexe com um, mexe com o outro. Às vezes acontece. Os administradores ali, os trabalhadores do dia, eles vão ficar atentos e vão tentar conter o excesso dessas pessoas. Enquanto isso, o palestrante deve manter o trabalho dele. Se ele percebe que dá para acrescentar algo na palestra, como esse menino fez, melhor. Ele foi lá para falar de Deus, para falar da pluralidade das existências, mas ele acabou falando o quê? Que pessoas precisam de ajuda na casa espírita e que nós estamos lá para isso. E quando ele começou a tocar nesse assunto, certamente ele atendeu tanto o alcoólatra como o obsessor que estava com esse alcoólatra. E esse obsessor, ele faz parte de um grupo revoltado com a doutrina espírita, porque sabe que pode convencer o obsediado, que pode ajudar o obsediado a sair dessa. Eles se revoltam, mas foi tirado, foi colocado à parte para ser tratado também. Vai dele aceitar ou não. E aquele que está sendo obsediado, assim como eu já vi no Secal muitos chegarem lá, bêbado, drogado, maltrapilho, com fome, e aos poucos indo assistindo palestra, se acalmando, se equilibrando, buscando ajuda, aí pede uma cesta, ou então pede comida, um prato de comida, às vezes pede uma roupa, troca a roupa, passa a procurar lugares para poder tomar um banho, para ir um pouquinho melhor para o centro depois. E nessas idas e vindas dentro do centro, a pessoa acaba se tornando um trabalhador da casa espírita. Lá não existem cargos, lá não existem salário para quem trabalha numa casa espírita, mas existe amor, existe fé, fortalecimento da fé, existe a caridade em movimento. E os exemplos que são dados na casa espírita faz a pessoa se reerguer.
ela começando a ficar mais digna de si, ela vai ter mais força para procurar um emprego, para procurar um lugar para poder dormir, porque maltrapilha, drogado e bêbado ninguém quer. Então, os primeiros passos dentro da casa espírita ajudam muito pessoas desse nível, nesse estado. E qual de nós não chegamos numa casa espírita maltrapilho, às vezes bem vestido, porém maltrapilho em espírito? Muitos de nós chegamos lá arrebentados, totalmente desequilibrados. Algumas pessoas chegam na casa espírita como se fosse o último suspiro. Dali ele já está pensando em se matar. Se não der resultado, dali ele quer acabar com a própria vida. E são justamente os doentes que precisam de médicos. Se não fosse assim, não tem o porquê de ter religião, de não ter uma religiosidade para ser praticada. Então, até o Gilberto comentou no canal, né, que dentro de uma casa espírita teve a entrada de uma pessoa, né, em situação de álcool, e um dos trabalhadores colocou essa pessoa para fora da casa. E aí, quem estava assistindo palestra, quem estava dentro da casa, que era para ser socorrido, acabou brigando com o trabalhador da casa pela postura dele, mediante ao cara que precisava de ajuda. Os espíritos perturbadores, eles causam isso. Intrigas, conflito, briga, discórdia. Então, o trabalhador da casa espírita, por mais que seja difícil, e é difícil, não estou falando que é fácil, ele tem que ter um preparo para essas situações. Para, se tiver que conter ao ponto de colocar para fora do salão, que coloque numa sala isolada, coloque na secretaria, na recepção, leve para fora do salão para resolver a situação e depois traga de volta. Se não tiver jeito, vai conversando. Tem amigos que eu vi que às vezes não deixavam a pessoa entrar pelo estado que ela estava, de desequilíbrio total, mas ficava na calçada conversando. Enquanto ele estava conversando com aquele ser, a espiritualidade estava ali trabalhando também. O que não dá é para excluir totalmente. Quando a gente exclui totalmente, nós estamos indo contra a própria fala da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que agir com caridade, por mais difícil que seja. E olha, gente, não é mole essas situações. Não dá para a gente julgar um trabalhador da casa espírita por, às vezes, ser excessivo. Porque, às vezes, a situação também está exigindo isso. Cada caso é um caso. Nesse caso aqui, deu para conter. Mas a própria espiritualidade falou, olha, desculpa, porque nós não encontramos um outro jeito aqui, né? A gente precisava passar por uma situação dessa, a gente permitiu que tudo isso acontecesse para que os outros vissem que a casa é para abraçar causas, que a casa é feita para acolher. Então, às vezes a gente fala, poxa, como é que a espiritualidade deixou? Cadê a proteção dessa casa? Existe proteção. E é justamente essa proteção que trabalha para que as coisas não ocorram ainda pior. Mas eles permitem para que quem está ali seja testado se realmente está trabalhando com amor. Para aquele que está entrando na casa seja acolhido. Para que os espíritos que estão com aquele obsediado sejam tratados. Para que a casa ganhe força mediante o trabalho bom que ela faz. Então, nada. Sabe aquela história do nada acontece por acaso? Nada acontece por acaso. A permissão é de Deus. A espiritualidade que está junto está vendo tudo. Se permite, é porque está dentro dos preceitos, do desejo de Deus, para que todos aprendam algo. Nada, absolutamente nada, vai acontecer ao acaso. Então, eu tenho que ter medo de entrar numa casa espírita, numa igreja, porque pode acontecer coisas. Gente, pode acontecer coisas em qualquer lugar. Agora há pouco tocaram na minha porta, que era 8h30 da noite. 8h30 da noite, eu tenho, como é que chama isso aqui, meu Deus? Interfone, é uma câmera que fica olhando para a calçada.
O cara que estava tocando minha campainha 8h30 da noite, com certeza, se eu abrir a porta, não é querendo julgar, mas já julgando, se eu abrir a porta para dar um copo de leite para ele, ele entra comigo para dentro da minha casa. 8h30 da noite. Conforme ele colocou o olho dele na câmera, estava esbugalhando para fora, totalmente drogado. Se eu abrir a porta, eu tô querendo o quê? Se fosse à tarde, se fosse durante o dia, movimento de rua, que é rua de escola, aí seria diferente. Você ainda arrisca ajudar. Mas à noite, tudo parado, tá pedindo o quê? Então, algumas coisas a gente consegue evitar. A gente consegue perceber e evitar. Outras, quando a gente vê, já aconteceu. Aí a gente tem que sanar. E da melhor maneira possível, sem piorar aquela situação, sem agravar. Porque senão a gente ainda se compromete karmicamente com essa situação. Aquele espírito obsessor pode muito bem vir atacar o palestrante, pode vir atacar os trabalhadores da casa, sendo que ninguém tinha nada a ver com aquele obsediado. Pelo menos nesse primeiro momento não tem nada a ver. Era apenas um socorro. Se não soubesse socorrer, sobra para todo mundo. A gente ainda corre esse risco. Agora, perigo de sentar no lugar, ouvir uma palavra e acontecer esses excessos aí, todo lugar vai ter. Não é só a doutrina espírita. Então a gente não precisa ter medo de assistir uma palestra porque vai acontecer essas coisas e ninguém vai tomar uma providência, ninguém vai tirar o bêbado lá dentro do salão. Não é bem assim. Vai tirar se tiver excessos. Se não tiver excessos, ele fica porque ele precisa ser tratado. É bonito a gente ir para as igrejas e ver todo mundo vestido, sapato de salto, terno, gravata, né? É bonito. Confesso que eu já fui à igreja assim, achei muito bonito. Mas aí o mendigo não entra. E aí? O mais necessitado não pode entrar. Ele não vai ser bem recebido. Eles vão ser escorraçados. E aí? Aonde é que está a caridade nisso tudo? Onde é que está o amor em Deus, como Jesus pediu? Amor ao próximo como a si mesmo. Onde é que está isso aí? Então, não estou dizendo que todas são assim. Tem as que têm terno e gravata, sapato de salto e que pode ter a caridade junto. Uma grande parte não. Eu entrei numa que não tinha. Eu fui de vestido hippie. Eu não tinha vestido. E lá só se entra com saia. Eu namorava um rapaz que era daquela igreja e ele me convidou para ir. Eu falei para ele, olha, onde tiver Deus e Jesus eu entro, não tenho problema nenhum com isso. Agora precisa ver se eles vão me aceitar, porque eu não tenho vestido como eu vejo que as evangélicas lá se vestem. Ele falou, não, qualquer vestido tá bom. Eu tinha um vestido hippie, eu coloquei o mais brando possível, um azulzinho claro e tal, e fui. Chegou lá dentro, mulher senta de um lado, homem senta do outro. Eu falei, e agora? Vou ficar aqui sozinha? Aí veio uma irmã e ela falou assim, você é nova aqui, né? Eu falei, sou. Só que nisso a igreja inteira já estava olhando para mim. E olhando com um olhar de reprovação, a princípio de olhar de reprovação, do tipo, não tá adequada, né? Aí ela falou assim, olha, então eu vou te arrumar um véu. Eu falei assim, não, eu não sou dessa religião, eu não vou usar véu. Eu vim a título de convite do namorado. Eu não sabia, nem queria ficar sentado longe de mim. Se eu soubesse, eu nem tinha vindo, porque eu ia ficar constrangida como eu estou. Ela falou, não fica não. Ela foi uma pessoa super do bem. Não fica constrangida não. Eu vou te arrumar um inário e você vai acompanhando. Pode ser? Falei, isso pode. Eu gosto. Hino, eu gosto de cantar hino. Aí me deu o inário, eu cantei todas as músicas que eles mandaram. Tudo que veio eu fui seguindo. Bonitinho como manda o figurino. Mas isso, ainda fazendo conforme manda o figurino, só não coloquei o véu, sentei bem no fundo, terminando, eu era a primeira a levantar e sair. Ainda que teve essa irmã que veio, conversou numa boa, vira e mexe, eu vi a mulher olhando para trás, sabe? Do tipo, não é daqui? Então, isso não pode existir. A discriminação, a exclusão não pode existir. Mesmo que eu estivesse perturbando o ambiente, que não era o caso. Se sentiram perturbados por eu estar vestida de uma outra forma. Eu não queria agredir ninguém, eu não fui lá para agredir.
Achei que dava para passar, mas não deu, tanto é que eu não voltei mais. E olha que, sendo sincera, eu amei os Inários. Por mim, eu ficava lá cantando a vida inteira. Adorei. Mas tem algumas coisas que acontecem ali dentro que não dá para aceitar. Quando um palestrante que eu conheci no Secal também começou a colocar para as pessoas que era legal todo mundo ir de social, usar sua melhor roupa para ir para o centro, para assistir palestra, eu fui a primeira a levantar a mão naquele dia e falar para ele, se isso acontecer eu não entro mais aqui. Porque eu só ando de camiseta, como vocês já bem sabem, de bichinho, de personagem, sempre, a vida inteira foi assim. Só ando de bermuda ou de calça. Agora, por conta da poliomielite, eu tô andando com umas bermudas um pouco mais curtas, porque senão não dá o movimento da perna. Tô pagando minha língua, né? Porque eu nunca gostei de usar short. Então, agora, depois de velha, eu tenho que ficar usando umas bermudas que vão até a coxa. Mas sempre usei bermuda que ia até o joelho. Calça, ou então vestido hippie, que vai até o chão, né? Cobre a perna toda. Nunca gostei de me expor muito. E sapato de salto, então, foi um fracasso. Tentei usar, gente, que fracasso. Horrível. Sabe quando coloca um elefante em cima de salto? Mais ou menos isso. Era horrível. A sensação para mim era horrível. Não fazia parte de mim aquilo. Aí o cara me fala que a gente ia ter que uniformizar. Que para assistir uma palestra, o pessoal ia ter que ir mais bem vestido. Aí ele falou ainda na época lá dos caipiras, da roça, que eles guardavam uma roupa. Eu não esqueci dessa palestra que ele deu até hoje. Que o pessoal da roça, eles têm a roupa de ver Deus. Que é aquela melhor roupinha que eles têm, que eles já deixam reservada para missa. Às vezes eles repetem, porque são tão simples, mas é sempre aquela melhor roupa que é para ir ver Deus. E eu vim da católica. Eu sei que isso existe, as pessoas vão na católica muito bem vestidas, grande parte. Na minha época, que era tudo jovem, não, a gente ia de jeans e calça e camiseta, mas os mais velhos mais bem vestidos. E esse pessoal de interior tem mesmo essa prática de ir para a igreja mais bem vestido. Até porque geralmente a igreja fica na cidade e eles moram na roça. Na roça usa roupa para carpinar, para plantar, né? E vai para a cidade, vai um pouquinho mais bem vestido. Mas ele queria dizer que nós espíritas deveríamos nos vestir melhor para ver ele assistindo palestra. Que a casa ia ficar muito melhor com todos se vestindo bem. E a ideia não é essa. A casa espírita não está aberta para desfile de moda. Ela está aberta para acolher. Eu frequentei o André Luiz, eu acho que umas 5 vezes que eu fui. Era um tratamento de 7, 8 semanas, mas eu não concluí. Eu não tinha roupa. Eu fugi da casa dos meus pais com a roupa do corpo. Era a mesma roupa que eu usava sempre. Final de semana eu lavava minha roupa e usava short e camiseta do meu marido, que ele ainda tinha umas 3 bermudas, umas 4 camisetas. Ele também veio, né, quando a gente resolveu casar, foi hilário. Não tinha nada e se juntamos com nada. Então eu usava uma bermuda dele, que cabia 10 Patrícia ali, né, naquela bermuda, e ficava dentro de casa com aquela roupa ridícula, né, que não era minha, para poder lavar minha roupa. Então eu só tinha uma roupa, só uma camiseta e uma calça. E toda vez que eu ia no André Luiz, eu ia com a mesma roupa, mesmo tênis. Era batata. Era entrar na casa e a casa é enorme, muita gente. Mas sempre tinha aquele grupinho que já tinha me visto antes e que no mínimo pensava, essa mulher só tem essa roupa. Você percebe as pessoas te olhando. E por mais que a gente não queira ser incomodado ou incomodar, a gente se sente. É que nem eu coloquei no Face essa semana. Eu andava de tênis da Nike, andava de tênis da All Star, sempre gostei dessas duas marcas. Passei a usar Olímpicos quando o pé começou a dar problema para levantar. Fui para pantufa. De pantufa, eu comprei uma outra pantufa que parece um chinelinho. E agora estou andando de meia de pilates.
Às vezes eu tenho que sair na rua com meia de pilates. Já aconteceu de eu ir numa sorveteria em Bertioga, com meu irmão, andando na calçada, na sorveteria, com meia de pilates. A meia de pilates me dá sensação boa. Parece que eu tenho pé de novo, parece que eu sinto os meus pés. Me dá mais certeza de pisar. Mas na rua, as pessoas olham, se incomodam, acham que, mulher louca andando de meia no meio da rua, né? E eu ainda ando meio cambaleando, acho que devem pensar, bebeu essa mulher. Tá andando de meia no meio da rua, tá bêbada. Além disso, tem o risco de alguma coisa cortante no chão, um cigarro, né? Tem que ficar andando, olhando para o chão para não machucar o pé, porque não tem proteção nenhuma. Além da gente passar pelo constrangimento, do medo de pisar em alguma coisa e se machucar, ainda tem o constrangimento da aprovação dos outros no seu vestiário. Mas é a única coisa que eu consigo colocar no pé para andar. Se eu não colocar meia de pilates e colocar qualquer outra coisa, eu caio. Ou seja, ou é meia de pilates ou é cadeira de roda, não tenho para onde correr. E as pessoas que não entendem isso me julgam e condenam. Então, nós estamos sempre nessa vibe de condenar. A gente julga e condena. A gente não quer saber o que o outro está passando. A gente não tem a empatia. Porque à medida que a gente tiver empatia, a gente não vai mais condenar ninguém. A gente não vai mais criticar o comportamento do outro. Pode ser aberrante do jeito que for. A gente não vai condenar. A gente não vai julgar mais ninguém. E Jesus dizia, não julgues, porque à medida que você julgar, você será julgado. Eu creio que hoje eu pago nessa moeda. Eu já fui o cão, gente, só pode. Porque hoje eu sinto o olhar das pessoas me reprovando. E eu fico buscando na memória, nessa ou em outra encarnação, eu devo ter julgado muito para hoje ficar na situação do oposto. Hoje sou eu que estou na mira das pessoas, mas eu acho que eu já devo ter mirado muita gente. Não estou nessa à toa. Não pode ser. Hoje eu preciso entender que eu não tenho que julgar ninguém. Eu sempre fui muito neutra. Nessa encarnação, eu não... Assim, se não vier mexer comigo, eu sou neutra. Como vinham mexer com um aluno meu na sala de aula, aí eu já não era neutra. Aí eu julgava quem vinha mexer com o aluno meu. Eu sempre falava que como professora eu era ótima mãe, porque eu podia brigar com meu aluno, eu podia escrachar meu aluno, mas ninguém tinha esse direito. Se alguém falasse para mim, tal aluno tá parando de te dar trabalho, nossa, porque para mim ele dava tanto trabalho, aquela professora para mim já não valia nada. Então, quer dizer, eu julguei pessoas. Eu julguei. Nessa vida, com certeza, eu julguei pessoas. Nessa comparação, sim. Agora, como agora, eu vi um menino aqui na porta. O olho tá esbugalhado. Eu tô vendo que tá drogado. Então, eu não julguei algo. Eu vi. Mas se eu encontrasse com ele na rua e não tivesse olhado pro olho dele, talvez eu julgaria. Ó, tá aí, ó. A luz do dia tá drogado. Mas eu nem vi o olho dele. Só o fato de ver o cara no meio da rua, batendo de porta em porta. Então, eu tenho isso. E isso é maledicência. E aí, na mesma moeda que você paga, você vai receber outro troco, não é isso? Então, na casa espírita, a gente tem que aprender. Na casa e fora dela. Ser mais caridoso e menos maledicente. É fácil? Não é não. Mas é um aprendizado e tanto. E que vai fazer o espírito se elevar. Sem dúvida nenhuma. Não é para isso que nós estamos aqui? Não é para elevar? Não é para desenvolver? Não é para evoluir? O caminho é árduo. Tem alguns entraves aí que nós vamos ter que aprender a passar. A discriminação, o preconceito, o julgamento, a condenação, é uma delas. Nós vamos ter que deixar essas coisas de lado e ser pessoas melhores. E para ser pessoas melhores é isso. Nós temos que aprender a socorrer. Se a espiritualidade tem todo um trabalho de amparo e socorro,
justamente porque eles são bons, não imagine que a gente aqui vai ser diferente. Nós estamos ainda na pré-escola de aprender a ser socorrista. Nós estamos na pré-escola. Nós não sabemos socorrer as pessoas. Até porque se a gente socorre, logo em seguida a gente quer jogar na cara que socorreu. É ou não é? Muitos de nós falando, eu fiz isso, isso e isso por você, você não dá valor. Tá jogando na cara. Meu filho me acusa pra caramba disso e ele tem razão. Porque eu sou sua mãe. Eu que dei comida pra você, eu que dei casa pra você, então você me respeita. Quantas vezes não falei isso? E mãe fala essa besteira. Mas é uma coisa que a gente não deveria falar. Professora, eu tô aqui me acabando por causa de vocês, eu tô doente, trabalhando, eu podia faltar, dar atestado, eu podia não vir mais, eu podia sair de licença, mas não, por causa de vocês eu tô aqui. Quantas vezes eu não falei isso para aluno meu? Jogando na cara. A gente socorre, faz o bem, mas joga na cara. Porque nós somos imperfeitos. E estamos longe de aprender a não fazer isso. E eu tenho certeza. Se vier um cara bêbado na porta da minha casa, eu sou a primeira a correr dele. Eu não tenho tato, eu não tenho jeito para lidar com uma pessoa bêbada. Tem um cara que pega papelão aqui na porta de casa, quando ele vem mexer no meu lixo, eu faço cara feia para ele. Porque já aconteceu dele me passar cantada bêbado, já aconteceu dele ficar falando um monte de besteira aqui no meu portão, de ficar cantando aqui, gritando na porta da minha casa. Incomoda. Aí quando eu saio lá, eu já faço cara feia pra ele e falo, já pegou o que você queria? Então agora chega. Agora vai pra sua casa. Eu não paro pra ficar conversando com ele, pra tentar tirar o obsessor dele. Eu não consigo. Então nós estamos longe ainda dessa prática do verdadeiro amor. Só que quando dá oportunidade, a gente tem que tentar. É nessas tentativas, nesses exercícios que a gente vai se desenvolver. Não é de uma vez. Não vai ser assim. E não é para inglês ver. Não é, eu vou fazer no centro espírita porque tá todo mundo vendo. Fora do centro eu não faço. Não. Se você consegue dominar dentro do centro, se você consegue equilibrar uma situação dentro do centro espírita, você consegue lá fora também. É exercício dessa prática de caridade. Agora, se você não consegue dentro da casa espírita, não consegue lá fora, tá na hora de você começar a estudar para você chegar num determinado momento aí e atuar. Eu já fui dar comida na rua para mendigo, que o mendigo pegou a marmita, experimentou, não gostou, não sei porquê, ele jogou a marmita fora na minha cara. A vontade que dá de fazer na hora é o quê? Não dou mais para você e nem para ninguém, não estou fazendo papel à toa aqui. É o primeiro ímpeto que a gente tem, é de se revoltar de ver a ação daquela forma. Pô, tanto trabalho que teve para fazer a marmita, o cara pegou a marmita e jogou fora. Depois reclama que está com fome. Mas depois que você vai 1, 2, 3, 4, que você vai vendo que tem pessoas de 30 que você atua, 2, 3 agem daquela forma, mas a restante fica, graças a Deus, isso aqui é a primeira comida que eu tenho hoje. Obrigado, Deus abençoe. Que eles olham pra gente com os olhinhos brilhando. É um exercício. Aí aquilo ali não te afeta mais. Porque aquilo ali você vê como um caso isolado de escolha própria. Ele está escolhendo aquilo. Isso não significa que você tem que deixar de atender os outros que querem e precisam de ajuda. Então vai acontecer da gente exercitar com um bêbado, de tentar ajudar ele, um drogado, um cara desequilibrado, e ele não querer ajuda. Mas vai acontecer de você ajudar e transformar a vida dessa pessoa. Então, a casa espírita ela está ali para isso, para transformar vidas. E quando a gente faz parte desse processo de ajuda, é gratificante demais. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa num salão de 50, é um grande ganho. Se aquela pessoa voltar à casa espírita depois e falar, eu estou melhor graças a vocês aqui, porque vocês me ajudaram a levantar, porque vocês me indicaram o caminho e eu estou seguindo um caminho que está me fazendo bem, é gratificante demais. As preces geralmente são assim, que eu saia daqui melhor do que quando eu entrei. Se a gente conseguir fazer essa grandeza na vida das pessoas, dela entrar na casa e quando sair, ela sair melhor,
É um grande ganho para todos nós, para a pessoa que está sendo tratada e para quem está ali ajudando, seja encarnado ou desencarnado. A festa é a mesma para todos, não é? Então dá para entender que a espiritualidade ela não brinca em serviço, ela dá serviço. Não é para a gente brincar, não, é para a gente aprender e se aprimorar. Esses socorros, esses eventos que tem numa casa espírita, até de certa forma são planejados, não é aleatório. Eles sabem mais ou menos o que vai acontecer e como conduzir tudo isso. A gente tem que confiar neles, os amigos espirituais, que eles não vão nos deixar sozinhos. Isso é fato, que eles vão intervir no momento certo. Nós vamos receber intuição, apoio, os passes magnéticos que acalmam. A água fluidificada não é à toa. Nós temos que confiar.